Capítulo 5º. Da saúde do trabalhador. Artigo 57. Para os efeitos desta lei, entende-se como saúde do trabalhador o conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador submetido a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Parágrafo 1º. A saúde do trabalhador será resguardada nas relações sociais, que se estabelecem no processo de produção, de forma a se garantirem sua integridade e sua rigidez física e mental, observado o que dispõe a legislação pertinente. Parágrafo 2º. Entende-se como processo de produção a relação que se estabelece entre o capital e o trabalho, englobando os aspectos econômicos, organizacionais e ambientais da produção de bens e serviços. Artigo 58. Considera-se trabalhador aquele que exerça atividade produtiva ou de prestação de serviços no setor formal ou informal da economia. Artigo 59. Os órgãos da administração pública, direta ou indireta, as entidades civis mantidas pelo poder público inclusive, adotarão como condição para a contratação de serviços e obras a observância, pelo contratado, da legislação relativa à saúde e à segurança dos trabalhadores. Artigo 60. Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em caráter suplementar e de acordo com sua competência legal. Inciso 1º. Elaborar normas técnicas relativas à saúde do trabalhador, que levem em consideração o ambiente e a organização do trabalho. Inciso 2º. Executar as ações de vigilância à saúde do trabalhador, observando os processos de trabalho e os danos à saúde causados pelo trabalho. Inciso 3º. Executar as ações de assistência à saúde do trabalhador. Inciso 4º. Informar os trabalhadores, empregadores e sindicatos sobre os riscos e agravos à saúde relacionados ao trabalho, respeitados os preceitos éticos. Inciso 5º. Estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos, pesquisas, análise, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde do trabalhador. Inciso 6º. Implantar o gerenciamento do sistema informatizado em saúde do trabalhador, para orientação das ações de sua competência. Inciso 7º. Assegurar o controle social das políticas e ações de saúde do trabalhador. Inciso 8º. Adotar preferencialmente critérios epidemiológicos para definição de prioridades na alocação de recursos e na orientação das ações de saúde do trabalhador. Inciso 9º. Interditar, total ou parcialmente, máquinas, processos e ambientes de trabalho considerados de risco grave ou iminente à saúde, ou à vida dos trabalhadores e da comunidade na sua área de impacto. Inciso 10. Exigir do empregador a adoção de medidas corretivas de situações de risco no ambiente de trabalho, observando a seguinte ordem de prioridade. Alínea A. Eliminação da fonte de risco. Alínea B. Controle do risco na fonte. Alínea C. Controle do risco no ambiente de trabalho. Alínea D. Adoção de medidas de proteção individual, que incluirão a diminuição do tempo de exposição e a utilização de equipamentos de proteção individual EPI, respeitadas as normas vigentes. Inciso 11. Autorizar a utilização de EPI somente. Alínea A. Em situação de emergência. Alínea B. Dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação de medidas de proteção coletiva. Alínea C. Quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, a critério da autoridade sanitária. Artigo 61.
são obrigações do empregador, sem prejuízo de outras exigências legais. Inciso 1º. Adequar as condições e a organização do trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Inciso 2º. Garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de trabalho, e a sua permanência pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo as informações e os dados solicitados para o desenvolvimento de suas atividades, estudos e pesquisas. Inciso 3º. Dar conhecimento à população residente na área de impacto da empresa dos riscos decorrentes do processo produtivo, bem como das recomendações e das medidas adotadas para sua eliminação e controle. Inciso 4º. Realizar estudos e pesquisas que visem a eliminar e controlar situações de risco no ambiente de trabalho e a esclarecer os trabalhadores sobre elas. Inciso 5º. Permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanhamento da vigilância nos ambientes de trabalho. Inciso 6º. Paralisar as atividades produtivas em situações de risco grave ou iminente para a saúde dos trabalhadores e para as áreas circunvizinhas de impacto. Inciso 7º. Comunicar imediatamente à autoridade sanitária a ocorrência de situações de risco grave ou iminente no ambiente de trabalho, estabelecendo cronograma de adoção de medidas para seu controle e correção. Inciso 8º. Fornecer aos trabalhadores e aos seus representantes informações escritas sobre os diferentes produtos utilizados no processo produtivo, com especificação precisa das características, da composição e dos riscos que representem para a saúde e o meio ambiente, bem como as medidas preventivas cabíveis. Inciso 9º. Executar atividades de eliminação ou redução dos riscos no ambiente de trabalho de acordo com o disposto nos incisos X e 11 do artigo 60. Inciso 10. Instituir programa de controle da saúde dos trabalhadores, custeando a realização dos exames médicos admissionais, periódicos, de mudança de função e demissionais, conforme a legislação em vigor, e colocando os resultados à disposição das autoridades sanitárias. Inciso 11. Fornecer cópias dos resultados dos exames complementares e atestados de saúde ocupacional para os trabalhadores. Inciso 12. Assegurar que, em caso de contratação de serviços, a empresa contratada elabore e implemente programa de controle de saúde de seus trabalhadores, mantendo à disposição dos órgãos de vigilância. Inciso 13. Notificar ao SUS os agravos à saúde dos trabalhadores. Inciso 14. Assegurar postos de trabalho compatíveis com suas limitações aos reabilitados de acidentes e doenças relacionados com o trabalho. Inciso 15. Implantar planos de contingência, com medidas preventivas, corretivas e emergenciais a serem adotadas, quando necessário, tanto no âmbito da empresa quanto na área de impacto de suas atividades, bem como programas de treinamento para sua operacionalização eficaz. Artigo 62. A autoridade sanitária poderá exigir o cumprimento das normas regulamentadoras e das normas técnicas específicas relacionadas com a defesa da saúde do trabalhador, conforme a lei pertinente. Parágrafo único. Em caráter complementar, ou na ausência de norma técnica específica, a autoridade sanitária poderá adotar normas, preceitos e recomendações de organismos nacionais e internacionais referentes à proteção da saúde do trabalhador. Artigo 63. Cabe ao Conselho Estadual de Saúde manter Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador a ele subordinada. Artigo 64. Fica assegurado aos representantes dos trabalhadores o direito de requerer aos órgãos gestores a interdição de máquina, processo e ambiente de trabalho considerados de risco grave ou iminente à vida ou à saúde do trabalhador. Artigo 65. As edificações obedecerão a requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas trabalham. Artigo 66.
É proibido exigir, nos exames pré-admissionais, sorologia para síndrome da imunodeficiência adquirida SIDA, atestados de esterilização, testes de diagnóstico de gravidez e outros que visem a dificultar o acesso ao trabalho ou que expressem preconceito, nos termos da Constituição da República.